Major aqui para apresentar ele ao senhor Antônio Lourenço, e o senhor Antônio Lourenço é ele. Quantas pessoas o senhor conhece, Major, Tenente Coronel Vitor Hugo Milhar dizendo, e que tem essa idade quase centenária, 98 anos de idade? São muito poucas, hein? Aham. Assim, para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui com o senhor Antônio, né? Aham. É dizer assim que, assim, para nós militares é um grande prazer realmente, porque a gente sabe a verdadeira trajetória de herói que o militar faz Uhum. por trabalhar uma vida inteira, né, a favor da sociedade, muitas das vezes sem reconhecimento social nenhum, Uhum. e poder chegar na aposentadoria e com essa longevidade, com essa vitalidade que o senhor Antônio tem, Fantástico, esse né? é para poucos, hein? Chega pertinho, seu Antônio Lourenço, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pela consideração. Nem Imagina, sei o digo, talvez, de estar aqui, mas como é um convite de vocês, é irrevogável esse convite. Então, Oh, que maravilha, ficamos cheios de orgulho aqui agora. Seu Antônio Lourenço, parabéns. A gente ficou muito feliz de saber que o senhor poderia vir nessa semana que antecede, né, o Dia dos Pais, por isso que a gente lhe convidou. E pelo fato do senhor ser militar, seguramos o major aqui para lhe apresentar e para poder ressaltar ainda mais esse momento, né, tornar nessa coisa linda que é. Obrigado pela consideração. E eu até fiquei feliz em encontrar mais um irmão de armas aqui. Oh, que A gente lindo, irmão de relaxa um armas. pouquinho mais, né, entre nós. Aham, que maravilha, que maravilha. Quantos anos o senhor atuou? O senhor foi policial militar Não, também? não É fui isso? policial, mas eu Militar. convivia lá com a Aham. polícia porque eu era muito amigo dos Ah, oficiais. entendi. Os oficiais da polícia, principalmente. Aham. O Os senhor chegou... comandantes lá do, de- do quartel da polícia, os músicos, como eu cantava em coral, Ah, e eu sim. e tinha os capitães, o capitão músico e o regente da polícia. Sim, Então eu fiz grande amizade com eles. sei. Eu já cantava em outros coral, mas aí fui convidado para cantar lá também. Então a gente convivia. E tinha Bastante. muitos militares, depois da antiguidade da gente, tinha alguns militares que também já eram assim de nível superior, né? E que eram amigos, né, Maravilha. de tempos idos. Então a gente tinha uma convivência bem salutar lá com eles. E o senhor chegou E prestando feliz. continência ao tenente Ah, coronel, é eu isso? fiquei feliz, porque faz tanto tempo que a gente está afastado. Que E legal. assim a gente encontra praticamente um colega, embora ele é superior, né? Que eu estava como major, ele é meu superior, mas como eu sou viu? antigo, diz que a antiguidade é posto, A né, atividade coronel? é posto, quem entrou primeiro, Quem presta continência para quem, então? Cada um ao no outro, caso sou mas- eu mesmo. Mas pra é ele- recíproco, não só recíproco. continente. Ah, recíproca, olha só. Que maravilha, né? Você vê a fofoca que fizeram para nós é que o senhor faz informática, o senhor mantém a Não, eu atividade até fui física lá em para dia. distrair, porque a informática, quando surgiu a informática, eu achava que não ia nem precisar, porque O senhor nunca ia usar como esse eu vivia com negócio. a máquina, né, a máquina datilografar no carro. A gente foi Olha. fazer, às vezes, os meus trabalhos, e no quartel também, como eu elaborava as provas, porque eu fui instrutor Olha só. no CPOR, na formação de oficial. Então, eu tive esse privilégio desde a época de sargento, eu fui convidado para ser instrutor, que era até raro, porque a função do sargento era ser monitor, mas eu fui instrutor. Então, eu tive o privilégio de dar instrução para os oficiais, né, que já eram acadêmicos, inclusive, então tenho citações elogiosas devido a essa função. Que E a legal. gente, então, lá alguns oficiais que às vezes saíam dali, depois até ia para a polícia e ficavam oficiais e eram amigos. Então eu tinha uma convivência. E como eu cantava no coral, gostava, aí eu fui convidado, cantava no coral que era só músico, né? E, nossa, até hoje ainda tem alguns remanescentes lá que... De vez em quando É, o senhor tem notícia. Eu era major na época, né? E como é que chega aos 98 anos com essa vitalidade toda, assim? Como é que era a sua rotina? Que o Tenente Coronel estava falando antes para a gente da preocupação cada vez maior hoje em dia, até da cabecinha ficar saudável, né? Não só da polícia, mas de todo mundo, né? Exatamente. Eu acredito que talvez seja a vivência da gente desde a infância, assim, ter uma vida regrada, com uma alimentação mais saudável, procurando, mesmo nos Disciplina, limites né? da gente, que o major sabe, no princípio, nas minhas graduações mais, assim, mais baixas, a gente não tem tanta regalia, mas a gente
todas elas são bem dosadas, né, Sim, Major? sim. E a alimentação de quartel também era também tudo bem dosada. E aí eu também em casa procurava ser dosar a Cuidadoso alimentação com e isso. limitar em bebida alcoólica, principalmente, né? Nunca Opa. fui dado a bebida alcoólica. Então a gente tem a tomar um vinho, que é uma coisa assim mais saudável. Vinhozinho, Isso aí vinhozinho, não se dispensa, regradinho. né? Mas tudo bem regado, Claro, tudo bem que regado. bom. E assim a gente, e eu acho que, e a vida familiar também, Quantos convivência. filhos o senhor tem? Que a gente lhe São, convidou são como 4 filhos. E pai e a vivência avô. familiar, que eu acho que a vivência que o pai que convive Com os na filhos família, mesmo. acho que, além de ser um dever, é saudável até pela formação dos filhos, né? Que lindo, né, Major? Sim, com Você E a certeza. deixa gente aí, a filha encantado, tá, né, de ouvir junto como comigo até aqui. brincando, tá a filha que não deixa eu mentir sozinho, como diz o brincando. Não, tá, ele não tá Mas mentindo, não. a filha que está ali do lado, que graças a Deus eu tive a sorte de ter as filhas também. Cuidando do senhor de hoje, bons né? Como o senhor princípios, cuidou né? delas. Tudo isso ajudou na vida da gente. Que A vida fantástico. sempre foi uma luta, o Major sabe, a vida militar não é fácil, não. Não é fácil. A gente tem obrigações severas, né? Mas tudo. E eu tive a sorte de passar pela vida militar sem ter nenhuma repreensão. Amém. Só tive lá, tem uma relação lá que até eu guardo como relíquias. Aham. Nos 10 anos, as minhas medalhas de prata, de ouro, de bronze, tudo bem catalogada. Que história linda, né? Que história linda, Eu né? estava olhando Sim. lá, que eu deixo lá, que aí as filhas podem olhar lá, que tem, assim, está ali conectado, boas lembranças. Meu Não tem nada que reprove. Então, acho que isso ajudou. E ter a sorte de ter os filhos também de bons princípios, né? Tudo, acho que é um Contribui. conjunto de coisas, né, que tudo Propiciou pra você concorre chegar. para que a gente, né? Apesar que a vida não é fácil, a vida nossa, Sim. nós sabemos, principalmente a classe média, né, que a gente que vem Sim, não classe tem luxo. média, é sacrificada, mas se a gente pautar sempre pelos bons caminhos, Dá certo. acho que não tem como dar errado, né? Sim. Sacrifício todos nós teremos na vida. Perfeito. Mas, senão, não, né? O senhor tem neto não já? há vitória sem luta, né, amor? É, sim, com Verdade. certeza. Sim, neto tem. Tem neto, tem bisneto? Eu tenho, né, os 4 filhos e 6 netos e 5 bisnetos. Ô, família, 5 bisnetos, eu Já imaginei. tem. É, E graças a verdade. Deus, tudo bem orientado, que se a Tudo gente no conseguir caminho. orientar bem as filhas, né? A gente colhe os frutos que a gente planta, né? Olha que Eu acho que é a depoimento. realidade da vida, né? Isso, e assim, 4. 4 Ele filhos. falou 4. São 3 meninas e um menino. Né? Ah, E graças a Deus todos seguem o bom caminho, bom. tudo, nunca me causado dissabores, só alegria, né? Eu acho que isso tudo vai concorrendo para a gente. Embora sempre, como diz, a vida é uma luta, né? todos os Né, dias. Tem que agradecer por acordar, levantar. Mesmo a época atual tem mais recursos, tudo, mas assim mesmo Não é fácil. não há vitória sem luta, né? sim. Diga, tenente. Eu fico aqui observando bastante atento assim, os ensinamentos realmente de experiência e de Experiência de sabedoria vida, né? do senhor Antônio, né? Eu estava pensando aqui rapidamente, né? O tanto que a simplicidade ela acaba sendo o ápice realmente da elegância, né? E dizer assim que realmente a história pequena sobrevoo sobre a trajetória de vida do senhor Antônio faz a gente refletir o quanto que a gente às vezes complica muito a nossa vida, né? Pois A é. gente complica muito Verdade. a nossa vida e a gente vê que hoje fica uma reflexão também para a gente, né, como comunidade, como sociedade, do tanto que tem uma frase que fala muito assim, fala assim que os excessos eles são vícios e os equilíbrios eles são as virtudes, né? Então, o senhor Antônio disse muito rapidamente assim uma vida muito equilibrada, né? Perfeito. Assim, tentando trilhar pelo bom senso, por aquilo que entende que é correto. E a prova talvez a maior prova de que a nossa sociedade está doente, e muitos cientistas sociais dizem isso, por que a gente tem tantas farmácias nas ruas, né? Sim, verdade, Porque, verdade. né? Por que a gente tem tantas farmácias nas ruas para vender tantos remédios, para a gente poder se tratar, né? Sendo que antigamente a vida, né,
em contato com a natureza, num ciclo natural, era muito mais tranquila. Devia ter mais praça pública, devia ter mais do que praça pública farmácia. do que farmácias, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, senhor Antônio, ouvindo aqui com bastante calma, refletindo bastante, guardando as palavras do Senhor, os ensinamentos, porque a gente tem muito a aprender com isso, né? Hoje a gente chegou num nível de, vamos dizer assim, de tecnologia, de sobrecarga de informação, de muita coisa, e a gente vê que esse excesso realmente sobrecarregou de alguma maneira, e talvez uma das saídas, das alternativas é a gente retroceder, voltar ao contato com a natureza, voltar ao ciclo normal, respeitar o ciclo circadiano, dia é para trabalhar, noite é para dormir. Então, tudo isso acaba afetando e talvez isso também contribua para que pessoas como o senhor Antônio sejam centenários, né? Exato, é o que todos queremos, né? Eu falei logo, eu quero ser como esse senhor quando eu crescer. Não sei se eu chego, senhor. Ai, meu Deus, sendo um bom pai, né, Marlene? E sendo eu um acho bom que pai... eu tenho a sorte de ter esse privilégio sempre encontrar pessoas como vocês no meu caminho. Amém. Acho que tudo isso é uma bênção de Deus. O senhor que é uma bênção de vir aqui Eu hoje. saí de Curitiba, né, que convivi lá, que graças a Deus só tive bons amigos, nunca tive nada que desabonasse Que a minha bênção. conduta, que o major sabe, a vida militar Sim. é fácil. Então, só tenho citações elogiosas, mas tudo é a gente que faz, não é, Sim, coronel? isso É mesmo. a gente que faz. Se você não pautar pelo bom caminho, você também vai colher, porque hoje em dia tudo é severo, né? Mesmo que as coisas hoje em dia parece que os tempos mudaram, mas os bons princípios não mudam. Ainda né? valem Os bons para princípios. todos. Com certeza. E aí, então, como eu disse já, ratificando lá que eu já disse, a gente colhe o fruto que planta, né? Nossa, senhor Antônio, é sensacional isso que ele fala, né? Porque assim, a gente vê, a gente que está acostumado a lidar com gestão de recursos humanos, o pessoal fala muito sobre essa geração, eles chamam de snowflakes, flocos de neves, aquela geração que não aguenta ouvir um não, que Pior, não né? aguenta uma repreensão, e a geração que não consegue perceber aquilo que o senhor Antônio falou agora, que tudo depende da gente, a responsabilidade é individual. Se escolhe o tempo inteiro, É né? você que está escolhendo a sua vida, é você que está construindo ela. por aí. Então não é culpa do outro, não é culpa. O primeiro fator que você tem que controlar é você. Então é você que constrói, é você que determinou os seus princípios, é você que é responsável pela sua vida. Então hoje, de uma maneira geral, infelizmente, a gente vive num mundo onde a dificuldade de a pessoa receber um feedback negativo, de você tentar mostrar para ela que ela está fazendo errado, às vezes ela desmonta de uma maneira como se fosse um floco de neve realmente. Você bate, você encosta Bem nele ali. colocado, Não gosta de esse ser jeito, contrariada, né? desmancha, Não gosta de ser verdade, contrariado, ele se desmancha. É verdade. E talvez essa dureza, essa capacidade de resiliência que os mais experientes têm, a gente tem que aprender isso também, porque é um fator que barra muito a nossa evolução como ser humano de uma maneira geral. Então, assim, realmente só pérolas de sabedoria aí do Que senhor Antônio. legal, né? Fiquei muito feliz. Olha, eu preciso chamar um intervalo. Eu já nem estou sabendo se eu encerro com os senhores aqui ou se eu volto para o próximo bloco. Seu Antônio, o que o senhor diz aí para a gente fechar? Porque eu tenho mais um entrevistado chegando que também atua nessa área, que é o coordenador da Guarda Municipal, que atua no trânsito, que a gente tem umas situações de trânsito, né? Sempre tem que ficar de olho. Mas que recado o senhor diz hoje para pais e filhos? Domingo é o Dia dos Pais, eu sei que o senhor vai passar o dia com certeza com o carinho, né, da sua família, e a gente espera que todos os pais possam ter isso também, né? Alguns talvez não tenham, mas que conselho que o senhor deixa ainda para os pais, para os filhos? O que poderia dizer, meu Deus? É que os pais, atualmente, os pais compartilham, porque até diferente de um pouco mais antigo, que antigamente o pai era Fechado. era mais fechado e os deveres eram divididos. Verdade. Que quem cuidava das crianças Era era a a mãe. E o pai era o provedor, né? O pai era o provedor. Então, ele cuidava da parte financeira, né? Mas a educação, eu posso até falar com segurança, que eu convivi aquela época, que o pai cuidava rigorosamente da parte
financeira. Provedor. E a mãe, a gente até brincava. Quando seu pai chegar, você vai ver. Às vezes também. É verdade. É, e o pai que, tinha corrigia. Né, o pai que era severo, né? Sim. Mas a mãe cuidava do pai. Hoje os tempos mudaram, porque Exigiam os dois trabalhar. Compartilha mais. Sim. Divide as tarefas. Atualmente, os casais já era um compartilhamento das funções. Sim. Porque mulher trabalha e homem trabalha. Então, o que poderia dizer? Que seguir sempre os bons caminhos, compartilhar sempre com a esposa, o pai, apesar que o pai, ele é uma pessoa importante, que se ele não conviver com os filhos, ele não pode dar o bom exemplo. Exato. E talvez aí fica mais sobrecarregado. Verdade. Então, eu aconselharia que o pai, apesar de ser considerado, mas ele também tem que compartilhar e colaborar com a esposa na orientação dos filhos, porque sempre o pai é um exemplo para os filhos. Principalmente, às vezes, filho homem, não é mesmo? Sim, com Principalmente certeza. filho Ele homem. vai se mirar em Então, alguém. o que eu poderia dizer é que os pais que sigam sempre o bom caminho, que isso será compensador, para não lamentar no futuro, às vezes, uma ausência do pai na família, embora ele seja uma pessoa muito considerada, mas ele tem que lembrar que ele também é responsável. Perfeito. E que ele deve estar presente em toda ocasião, compartilhando, dividir equitativamente com a esposa as funções. Porque a esposa hoje trabalha. Não é como antigamente, que Que ficava a só em mãe era casa. dona de casa. Hoje não. Tem carreira, tem Então, profissão. São divididos. Verdade. E a gente vê que felizmente, a gente vê tem muitos bons exemplos. Temos, graças Então, a Deus. aquele que às vezes estiver descuidando, achando que o dever Não é mais dele? é da mãe, ele que se aproxime. Para ser pai Pra de ser verdade. Pai de verdade. Maravilha. A presença é importante. Muito obrigada, que lindo, né? Obrigada ao Tenente Coronel Vitor Hugo também. Obrigada por Eu ter ficado agradeço até aqui e conosco. dizer assim, Eu que tenho que agradecer profundamente essa oportunidade. Eu nunca tive assim um Momento ato no estúdio de momento rádio. como esse. Que legal. E ainda tive o privilégio de encontrar um irmão de arma, né? vamos ter que né? tirar umas E vocês fotos. que são amáveis, eu acho que até eu que devo agradecer. Imagina, a satisfação, né? Profundamente, né? Obrigada. O senhor estava Eu falando. agradeço assim a oportunidade e assim as falas do senhor Antônio, elas são muito precisas e assim para reflexão, né? Eu não lembro se é o Carl Jung ou se é um outro psicólogo que ele fala muito sobre essa questão do exemplo, do comportamento. E ele diz assim que em determinado trecho de um livro dele, ele fala assim, eu não consigo ouvir as suas palavras porque os seus comportamentos falam mais alto do que qualquer coisa. É o exemplo, né? É o exemplo. Que arrasta. Então, o exemplo, ele arrasta realmente de algum... Então, assim, a gente... isso o tem exemplo, uma as expressão palavras que nós convencem, mas os exemplos arrastam, né? Isso é um legal. dito miliciano. Usada, né, que a gente exemplo. Então, assim, é só agradecer a oportunidade a todos da Rádio Sorriso, agradecer o senhor Antônio também pelo bate-papo, pelas lições de experiência de vida, e que eu vou guardar com muito carinho no coração, de verdade.